Olá, bom dia. É o seguinte, bicho. Rapaz, se não meter o peito, sabe, não vai, olha. Hoje são 25 de agosto. Eu tava procurando aqui uma efeméride, terminei esquecendo. E deixa eu ver aqui rápido. Rapidinho aqui. Aqui, bora ver aqui o que é que eu tô querendo. Aqui, 24 de agosto, hoje são 25, então era isso que eu queria, certo? Mas antes de eu ir no que eu queria, deixa eu falar uma coisa. Desde sexta-feira que eu venho aí, sabe, reclamando, certo? Vai começar o final de semana, sabe, e vou ficar míngua de notícias, aquela coisa toda. E, e de fato, certo? Aí ontem não fiz o vídeo, saí para uns compromissos aí, certo? Hoje eu já saí também e agora são quase 13 horas, certo? E com casquinó, com a roupa da rua, certo? Tô aqui fazendo então aqui, sabe, esse vídeo aí, sabe? Porque há uma necessidade de falar. Eu venho insistindo, sabe, para recuperar aí o fio da meada, sabe, do que acontece hoje em dia, sabe? O que está na pauta hoje é a eleição de São Paulo, certo? Aí, de repente, essa confusão toda dessa questão política, certo? Nos remete lá para 500 anos antes de Cristo, ali, sabe, na Grécia Antiga, porque o nosso pensamento vem de lá, daquelas bandas de lá. E o que acontece é o seguinte, eu estive pensando esses dias aí, certo, que tudo do que se escreveu, assim, que se produziu em termos de conhecimento, de filosofia, certo, foram produzidos por sujeitos que se davam a fazer, elaborar pensamentos, a elaborar teorias e dar explicações para as coisas ao redor. De repente houve esse esforço aí, né, Mas eram sujeitos já adultos, bicho, aí, sabe, com a caixa craniana, sabe, conformada, eles faziam barbas ou não faziam. Hoje eu estava vendo aí uma matéria sobre por que os romanos não cultivavam a barba, certo? Os soldados, os generais, na maioria, certo? É porque eles se espelhavam, diz que no Alexandre, sabe? Que era um cara novo ainda, me parece que ele morreu com 25 anos. E não cultivava barba, certo? Ele ia pra guerra com a cara ali, sabe? Uma barba assim, meia simples, entendeu? Curtinha, mas não esse barbão aí de lenhador, sabe? Que tem a ideia aí de mostrar a força do macho, certo? A força do macho alfa, essas coisas todas, entendeu? E... Mas o fato é isso, por que eu estou falando de barba, certo? Não sei por que eu estou falando de barba, mas assim, eu falava dos romanos, certo? E que naqueles tempos lá, nos tempos antigos, lá, assim, eu falava dos sujeitos lá, dos filósofos, certo? Quando começaram a produzir um tipo de reflexão que olhava a natureza, certo? E via a natureza, via a matéria, sabe? E começava ali a fazer discussões, sabe? O ser, o não ser, a matéria, o físios, né? Matéria, ou ali, sabe? O cosmos, entendeu? E enfim, o que eu estava dizendo é que eles eram já sujeitos, assim, já ali, sabe, já estávamos aí no Neolítico bastante avançado, eles já estavam vivendo dentro de cidades, certo? Desenvolviam sentimentos de pertencimento a um determinado grupo. As famílias se reuniam em comunidade, certo? E a partir daquela família se tirava ali uma liderança, certo? E ali junto, essa liderança era disputada com outros membros da família, certo? Que chamava clã, certo? Então era uma disputa de clãs. E os clãs ali reunidos formavam ali a tribo, a polis, tá certo? E é nisso aí que nós estamos falando, e é disso aí que nós falamos hoje, tá certo? São Paulo hoje, ali, aquela grande polis ali, sabe? Ali, no sudeste, no sudeste brasileiro, certo? Tá aí fazendo, se dando a escolher prefeito, o cara que vai fazer a gestão do município, certo? E há muitos interesses, certo? Como havia no tempo da Grécia Antiga, bicho, que porra é essa, certo? Os interesses, quais são os interesses? Se apropriar dos excedentes da produção, rapaz. Não tem outra explicação, certo?
Hoje só se fala aí, sabe, em orçamento, sabe, só se fala em dinheiro, sabe, só se fala aí, sabe, em privatizar, sabe, só se fala aí, sabe, em desenvolver, sabe, só se fala aí em ação, sabe, dividendos e dólar, sabe, real e valorização do real, queda do real, valorização do dólar, queda do dólar. É só nisso que se fala, bicho. E tudo isso aí é o mundo da fisiós, certo? O mundo da matéria, o mundo do corpo, certo? O mundo ligado à boca. Ainda agora eu saí para comprar comida, ver se pode, certo? Se eu não comer, bicho, eu tô ferrado, eu tenho que levar comida à boca todo dia, sabe? Quando eu vinha saindo do supermercado, eu espichei assim um olho, vi lá uma pessoa sentada no batente de uma porta de um comércio que estava fechado, hoje é domingo. E lá o cara, eu olhava de longe e vi que o cara estava mastigando, certo? Um idoso já, sabe? Barbas brancas, cabelos brancos, sabe? Todo mundo come, rapaz. Até a inteligência artificial come, tá certo? Ela come a energia que é puxada aí de uma bateria, de uma força, certo? De uma força aí energética, sabe? Fixa ou qualquer coisa assim, entendeu? É isso, sabe? O corpo, seja o corpo que for, a matéria precisa nutrir as células, certo? Nos corpos vivos, tá certo? E é disso que a gente fala, então, quando ali, sabe, na antiga Grécia se começou a, ali, sabe, se aglomerar e formar polis, não se estava fazendo outra coisa do que pensar na sobrevivência. Eu li hoje uma matéria, eu acho que foi de madrugada isso, sobre uma cidade na Índia, sabe, em que está havendo muitos suicídios. A população nessa cidade lá na Índia tem de 600 mil habitantes, e ela ali, sabe, aquela cidade se tornou um polo joalheiro, certo? Eles recebem lá da Rússia o diamante bruto e ali lapidam, certo? E mandam para os mercados consumidores, a Arábia Saudita, sabe? Aquele relógio que o Bolsonaro ganhou, sabe? De presente, entre aspas, aí, sabe? Do rei da Arábia lá, sabe? Era todo cravejado de diamantes. Você vai ver que aquele pessoal lá daquela cidade que eu estou falando aqui, daquela cidade indiana, sabe? Foi eles lá que lapidaram esses diamantes aí, sabe? E que lá na Arábia Saudita eles incrustaram, rapaz, num Rolex, numa outra marca de relógio aí de fama, entendeu? Qualquer coisa assim, sabe? E lá nessa cidade, só para fechar a informação, sabe? A gente está vendo assim, uma grande quantidade de mortes, pessoas se matando, porque é uma crise econômica na cidade, sabe? As pessoas estão com a sobrevivência ameaçada, com a existência ameaçada, e para não, assim, sabe, sofrerem, certo? E de acordo com ali, sabe, com a cultura deles lá, eles se matam, tá certo? E assim, sabe, de repente lá na Grécia Antiga, ali as polis se fizeram e todo mundo ia para cima e ia para baixo, certo? Ali procurando comer, 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 sabe? Porque comer é preciso dar energia para o corpo, bicho, para as células. As células sem energia, sabe? Elas não faz o corpo não funcionar, sabe? Fazem o corpo perecer. E assim é a grande, sabe, a grande luta dos seres vivos, certo? Dos seres com ar, certo? Dos seres animados, certo? Anima, em grego, salvo engano, quer dizer ar, né? O anima. Não sei se é bem isso. De onde é que vem o. Eu não sei. Em grego, acho que não é em grego, não. Ou em latim, eu não sei. Eu sei que a anima, sabe? São aí, sabe? Esses seres aí da natureza que têm movimentos, certo? E que respiram. Principalmente são seres que respiram, né? Que têm o ar, certo? E e assim, tá certo? E nesse afã, sabe, de sobreviver, sabe? Aí na polis, sabe, ali a direção é feita pelas lideranças aí que se põem, tá certo? Tirado ali das famílias que compõem aquele agrupamento, certo? Famílias que se reúnem e disputam a liderança com vários outros clãs. E a cidade, de certa forma, polis ali, certo? É uma tremenda tribo, tá certo? Agora, o que acontece ali, sabe? Os interesses ali podem ser privados, tá certo? Particulares, tá certo? Endereçados ali para o indivíduo que está à frente, o clã que está à frente, são interesses ali fechados a determinado grupo. E em torno desse grupo aí, sabe, tem as disputas, sabe? O monarca foi substituído por essa forma de governo em que se escolhe ali a liderança dentro de membros da própria comunidade, tá certo? E nós chamamos aí essa escolha aí, sabe, de um processo democrático,
certo? Porque dá a ideia da participação, não só ali, sabe, da força de arma, mas ali de uma discussão, de uma retórica, certo? E, e assim se escolhe o sujeito. Hoje, no mundo moderno, no Brasil, por exemplo, certo? A gente faz essas escolhas periodicamente, escolhe as lideranças, são prefeitos, são deputados, são vereadores, são presidentes, senadores, tá certo? E assim se escolhe aí, sabe, as personas do mundo da política, certo? E a questão é essa, rapaz. Esses caras que vão para o mundo da política, eles não vão despidos, sabe? Não vão com os bons propósitos, porque o ser humano, rapaz, com esse corpo que ele tem, sabe? Com esse corpo aí, sabe? Cheio de busca de equilíbrios, sabe? Aí, sabe? De equilíbrios mentais, sabe? De equilíbrios hormonais, tá certo? Tem sempre uma descompensação, rapaz, o corpo humano, certo? E ainda tem os problemas culturais, certo? Os problemas éticos, morais, tá certo? E que faz o ser humano um ser indefinido, certo? Um ser aberto, certo? Aberto a sempre a surpresas, certo? A escolhas. Aí nasce essa questão da vontade. O ser humano, então, se diz que é um ser de vontade. Um ser que nunca está fechado numa questão. Hoje decide uma coisa, amanhã essa coisa decidida já não vale mais, tá certo? E o dinheiro, sabe, a ganância, esse processo aí, sabe, de buscar riqueza, de buscar meios de sobrevivência, aquela coisa toda, de buscar facilidades. Hoje, rapaz, olha, eu não sei por que que o algoritmo, sabe, está me enchendo de informações sobre situações que estão acontecendo lá no Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo nos tribunais de justiça que estão processando, ora juízes e juízas, ora desembargadores e desembargadoras, tá certo? Rapaz, mas é gente em banda de lata. Lá no Tocantins pegaram um bocado de gente. Lá no Mato Grosso pegaram outro bocado de gente lá do tribunal. Lá me parece que no Mato Grosso são 70 pessoas, entre juízes, desembargadores, sabe, empresários, sabe? Esse pessoal aí fazendo a sujeira do mundo, certo? Porque tem assim, tem o torto e tem o direito, bicho. O mundo nasceu no estado de natureza, certo? Na porrada bruta, e esse era o estado do torto, certo? Depois disso foi ali, sabe, procurando jeito, sabe, fechando daqui, da acolá, de repente um ficou com medo do outro, sabe, foram fazendo acordos, consensos, tá certo? E com medo fizeram aí um contrato, um acordo, e se saiu então do estado de natureza e se foi para o estado de consensos, que a gente chama também, já não mais estado do torto, mas o estado do direito, tá certo? Das coisas aí afinadas com uma maioria, tá certo? Chama-se isso então Estado de Direito. E ali, sabe, aquele pacto que se forma, então, aliado com essa ideia de direito, se chama lei, tá certo? E há essa situação aí de exercitar, sabe, a sobrevivência observando a lei, tá certo? Se chama então de Estado, já não mais de torto, mas Estado de Direito, e é isso aí. Mas a grande luta na sociedade, bicho, são esses que não se comportam, não querem aceitar o Estado de Direito, tá certo? Prefere voltar ao estado de tortura, certo? De tortidão. Estou inventando aqui, que eu falei tortura, gerou aí um outro termo aí com outro sentido, certo? Mas esse estado de torteza, estou inventando de novo, certo? Tá certo. Essa coisa torta, rapaz, da linha torta, da árvore torta, sabe? Do pau torto, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, diz o cantor popular, entendeu? O poeta popular. Mas assim, o fato é que existe a tortura, certo? Essa coisa aí do enviesado, tá certo? Mas tem o reto, o linheiro, certo? E aí, sabe, se dá confusão. Hoje aqui no Brasil, rapaz, tem um cara, um carga torta, sabe? Como a gente diz aqui no Pará, sabe? Lá no Nordeste também, eu acho que essa expressão deve ter vindo de lá. Um cara, rapaz, assim, sabe? Que é torto, rapaz, de natureza, é um pau torto, sabe? Um pau aí da mata, sabe? Torto, sabe? E tá querendo ser prefeito. Eu não vou falar o nome do cara aqui para não encher a bola dele, certo? Mas é um cara aí, rapaz, um cara sem partido, sabe? Um cara aí, sabe? Sem história política, sabe? Nós vivemos aqui um período aí da ditadura militar, certo? Do golpe militar. Aliás, falando nisso, né? Falava eu aqui falava eu do Getúlio Vargas, certo? E aí, sabe, hoje no 247, a primeira matéria apresentada foi aí a vida, a efeméride da morte de Getúlio Vargas. Não foi o nascimento, eu estou vendo aqui que ele nasceu em 24 de agosto de 54, tá certo? Não, pera lá, rapaz, que é isso?
Ele nasceu em 19 de abril de 82 e morreu no Rio de Janeiro em 54, tá certo? Ele se matou, Getúlio Vargas, no dia 24. Então se celebra hoje é o aniversário da morte dele, tá certo? Ele se matou em 24 de agosto de 54. Aí veja, rapaz, essa coisa aí, sabe? Aí ele se imputa, sabe? Aí o pessoal só falta endeusar, sabe? Se diz que foi um grande brasileiro esse cara aí, o Getúlio Vargas, tá certo? Mas eu tenho uma outra história, sabe, que diz assim, que nessa época, em 54, o espectro do comunismo estava rondando ainda, sabe? Mais assim agudamente a Europa, tá certo? E os Estados Unidos, e estava todo mundo se cagando com medo do comunismo. O comunismo vinha com a sua teoria lá das bandas da Rússia, da União Soviética, certo? E aqui rapidamente, sabe, ali os Estados Unidos formularam uma teoria social, sabe? A Europa formou uma teoria social. Ali, sabe, o Vaticano formulou uma teoria social, tá certo? E o capitalismo, junto com essas teorias sociais aí já, sabe? Aí de repente todo mundo começou a ficar com medo do Stalin, certo? Aí nós estamos em 54, quando o Getúlio se matou, e a guerra acabou em 45, certo? Então nós estávamos aí há quase 10 anos, 10 anos de pós-guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? Mas o fato é que o espectro do comunismo, sabe, estava rondando ali, sabe, o mundo capitalista, entendeu? E foi que foi, e veio que veio, entendeu? Então estava todo mundo se cagando. Aí que foi que fez o Getúlio Vargas? Rapidamente ali, sabe, ali os proletários estavam se organizando, e rapidamente, sabe, ele começou aí, criou um conjunto de leis e amarrou tudo isso aí, esse conjunto de leis esparsas, sabe, inclusive leis velhas, ele reuniu num só nó, entendeu? Se chamou a esse conjunto de leis de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. De repente ele foi para cima dos trabalhadores e organizou, certo? E ele tinha a visão, assim como estava em pauta a questão da Revolução dos Trabalhadores na União Soviética, ele ali foi para cima aí desse campo aí, sabe? E tratou aí de apresentar uma teoria e impôs na marra, certo? Que ele era militar, e os militares têm esse negócio de empurrar a goela abaixo, sabe? Aí, sabe? Eles são cara da hierarquia, rapaz, como disse o Pazuello, certo? Um manda e outro obedece, certo? Porra, bicho. Então tem assim essas coisas, sabe? E a Igreja Católica também veio com aquelas tais de encíclicas aí, eu não sei qual era o Papa da hora, certo? Eu não sei, não vou lembrar agora. Não sei. Não sei. Mas acho que foi o Papa antes do João 20. Foi antes do João 23, tá certo? Eu não lembro qual foi o Papa. Pio IX, qualquer coisa assim. Sei que foi editado aí uma encíclica, certo? E aí essa encíclica tinha uma teoria social, porque eu não sei por que a igreja se meteu nisso, sabe? Não deixou essa luta no campo aí da política, sabe, evoluir. Eu só sei dizer que o Getúlio, sabe, vem e começou aí, sabe, a se meter no meio, entrou na política para valer, fundou um partido, o PTB, aquela coisa toda, e ali, sabe, fez golpes, certo? Primeiramente ele deu um golpe, depois ele concorreu numa eleição, certo? Quando ele se matou, ele tinha sido eleito. Mas assim, rapaz, eu só sei dizer que essa questão aí da apropriação, sabe, o desenvolvimento desse sentimento de apropriação dos excedentes da produção, sabe, que aí, sabe, faz emergir o interesse egoísta das pessoas, entendeu? E esse interesse egoísta configura um espaço, o espaço público, certo? O espaço onde ali os empresários vão ocupar por natureza. Só que hoje, bicho, os empresários não querem mais ficar no espaço privado, sabe? No espaço que eles chamam de mercado, tá certo? De repente eles querem invadir o outro espaço, que é o espaço do Estado, o espaço estatal, onde ali, sabe, não tem ali produção, mas tem dinheiro, bicho, muito dinheiro, sabe, muito dinheiro. São dinheiro dos impostos. Os empresários hoje não querem mais aí, sabe, montar empresas. O que é que eles querem? Eles querem pegar o dinheiro deles e comprar título da dívida pública, certo? O país aí, sabe, para poder desenvolver, sabe, toma empréstimo dos bancos, tá certo? E, sabe, emprega esse dinheiro aí em diversas políticas aí públicas e construção de estradas, viadutos, aí, sabe, essas coisas todas aí, apoia aí projetos para os empresários, sabe, e não sei mais o quê. E aí, sabe, esse dinheiro todo é dinheiro dos impostos, bicho. Aí o que é que estão fazendo os empresários? Estão comprando esses títulos da dívida pública, certo? E no final do ano eles pegam os dividendos e acabou, sabe? Eles não querem mais aí, sabe, não querem mais aí produzir. Só que eles ignoram, bicho, que uma empresa como a Petrobras, por exemplo, certo? Que foi construída com dinheiro público, certo?
Essa empresa ela também tem títulos no mercado, ela é uma sociedade anônima, certo? Ela coloca títulos no mercado aí, sabe? E as pessoas compram esses títulos dela, sabe? Emprestam dinheiro para ela, certo? E no final ela remunera aí esse dinheiro emprestado para ela, sabe? Com dividendos também. Só que se não houver empresas fortes, tá certo? Aí, esse mundo é financeiro, sabe, vai para derrocada, entendeu? Vai para falência, tá certo? Mas, rapaz, mas o fato é que esses caras aí né, os capitalistas, eles vivem aí, sabe? Alguém disse que eles não arriscam porra nenhuma, sabe? Mas eles vivem aí, sabe, hoje, com essa ideia aí de cultivar o interesse egoísta, já não mais no espaço privado, é mais no espaço público, certo? E no público estatal. É o que a gente está vivendo hoje quando são 20 minutos de vídeo já, tá certo? E a grande luta que nós temos hoje aqui no Pará, certo? Em Belém do Pará e nos 145 municípios que nós temos aqui, tá certo? Tá havendo eleição para prefeito, para estar todo mundo acelerado querendo ser prefeito, certo? Ontem, quando eu ia ali visitar meus filhos, sabe? Dei de topada com um grupo de pessoas ali, sabe? E ali segurando bandeiras, entregando ali, sabe, panfletos, aquela coisa toda. Deveria ser um candidato a vereador, tá certo? Não sei se era candidato a prefeito também. Mas assim, sabe, tá todo mundo aí, bicho, querendo, sabe, entrar aí no mundo do espaço estatal, certo? Para faturar, bicho, faturar dinheiro. Os evangélicos despertaram, rapaz, que esse espaço é um espaço assim, sabe, bom de ganhar dinheiro, entendeu? Porra, cara. E estão indo para cima com tudo, sabe? Com tudo, sabe? Entendeu? E assim a gente está vivendo aqui em Belém do Pará. Tem um bolsonarista aqui, um tal de Éder Mauro, certo? Não deveria ter falado o nome do cara, mas é um bolsonarista do caralho. E esse cara quer ser prefeito. Ele já tentou uma vez, perdeu e agora vem de novo. E diz que ele está liderando, sabe? Aí eu pergunto, sabe, o que é que faz, sabe, um cara como esse liderar? Quando ele diz liderar, é porque tem pesquisas aí demonstrando que tem pessoas que estão aí, sabe, dizendo que vão votar nele quando chegar o dia da eleição, tá certo? E tem um outro aí, sabe, um camarada aí, tem um primo do governador, certo? O governador, sabe, quer encaminhar, deixar tudo em família, tá certo? Lembrando daquela história dos gregos ali, sabe? Ele está apresentando pessoas de dentro do clã dele, certo? De um clã, certo? Da família dele, no caso, certo? Eles são primos, tá certo? Então a relação é ali de sangue familiar, tá certo? E ali, sabe, eles todos aí, sabe, eles formam um clã e vão disputar com o clã do Helder Mauro e com o clã, rapaz, que é um clã coletivo, que é o clã do Edmilson Rodrigues, que é um pissolista, tá certo? Bicho. E aí, rapaz, aí a disputa tá entre esses três candidatos aí, certo? Eu não sei se eu falo, eu vou só falar que o cara lá, tem um primo, né, do governador atual, tem um ex-delegado de polícia e tem um pissolista aí, sabe? Que é do PSOL, entendeu? Que já tá governando, sabe? E quer continuar governando. Em tese, o pissolista, sabe, é um sujeito, é um socialista, do ponto de vista aí, sabe, da administração pública, mas ele se intitula um marxista-leninista, certo? Marxista, é um seguidor de Marx, certo? De acordo com as interpretações com o marxismo de Lenin, certo? E aí, rapaz, em tese é um cidadão cercado de moral, um cidadão ético, tá certo? Mas o povo não quer saber dele, vê se pode, sabe? Os caras se deram aqui, rapaz, a espalhar lixo na cidade, sabe? Outro dia flagraram um caminhão baú descarregando lixo assim, por volta de meio-dia, sabe? Aí os moradores viram aquela presepada, sabe? Inclusive era num ponto onde se luta muito para manter aquele ponto limpo, certo? Porque, de regra, o pessoal aí, sem educação, vai lá e descarrega o lixo lá. Os caras que têm umas carroças aí, sabe? Uns carros de mão grandes, entendeu? São aí contratados para pegar lixo, né, dos domicílios de pessoas aí, sabe? Aí eles procuram um ponto para descarregar, tá certo? E às vezes encontram um e ficam ali, sabe? Descarregando só ali, só ali. E nesse ponto, uma vez aí, sabe, depois que os moradores ao redor, sabe, se incomodaram e pediram ali uma providência, e o lixo foi tirado, aí um tempo depois foi lá um caminhão, rapaz, um baú cheio de lixo, sabe? Aí se descobriu o quê? Que aquele lixo ali, rapaz, era um lixo que não era de lugar nenhum, sabe? Ele estava ali a serviço de alguém, sabe? Para espalhar aquele lixo ali, descarregar aquele lixo ali, para a cidade ficar com cara de lixo, sabe? Dizer, o prefeito aí do PSOL, sabe, que faz a cidade ficar com a cara de lixo, tá certo? E aí teimaram essa situação aí. Houve também aí uma disputa aí num contrato
de recolhimento de lixo da cidade, sabe? E a empresa que estava fazendo aí, sabe, não queria abrir mão, sabe? E foi uma confusão desgraçada. E eu não posso falar muito, que eu não sei dos detalhes aí. Mas o fato foi que houve uma refrega entre o prefeito e uma empresa que fazia a coleta de lixo aí. E me parece que houve mudança, certo? E eu só sei dizer, rapaz, que o lixo, então, foi um argumento que os caras usaram aí, sabe, para desgastar. Hoje, lá em São Paulo, sabe, o lixo é o vício do Boulos, certo? Que é pissolista também, tá certo? Dizem que o Boulos é viciado em açúcar, entre aspas, certo? Em cocaína, entendeu? Aí o Marçal enche, eu não queria falar o nome do cara, mas enche o saco do Boulos dizendo que ele é, sabe, é puxador de fumo, maconheiro, certo? Maconheiro e cocaineiro, entendeu? Porra, cara. E aqui o nosso prefeito, rapaz, o prefeito é do meu partido, eu sou filiado no PSOL faz tempo. Mas assim, sabe, dizem que o cara, sabe, é o rei do lixo, vê se pode. Aí as pessoas, sabe, de um modo geral, espalham lixo na cidade. Aqui na rua que eu moro, por exemplo, tem coleta regular. Se alguém joga lixo no meio da rua aí, sabe, joga de escroto que é, para criar essa situação aí de embaraço pro prefeito, sabe, e fazer o cara ficar em terceiro lugar. Porque em primeiro lugar quem está é o bolsonarista, sabe? Depois vem o primo do governador e depois o Edmilson Rodrigues, tá certo? Mas é isso aí, cara. São 25 minutos de vídeo, sabe? Falei aí dessas questões todas e me incomodou ali, sabe? Nessa questão aí nessa questão falando dos assuntos que rolaram essa semana. Deixa eu só falar um pouquinho aqui uma questão, sabe? O grande nó que nós temos hoje aí, sabe, no mundo da notícia é ali, sabe? Teve um doido aí, rapaz. Aliás, foram dois doidos, certo? Ali na década de 50 ali na área do Caribe, sabe? Um doido chamado Fidel Castro, sabe? Doido que eu falo entre aspas, certo? Mas é um sujeito que eu prezo, certo? E aí, sabe, ele incomodado com a situação do país dele ali dentro de uma ilha, certo? Chamado Cuba, entendeu? E ele resolveu ler Marti, José Marti, sabe, encheu a cabeça dele de ideias, tá certo? E resolveu fazer uma revolução. Resolveu expulsar lá da cidade um tal de Fulgêncio Batista. Da cidade não, do país, um tal de Fulgêncio Batista, certo? Maior pau. Só que ali, rapaz, aquela ilha do Fidel Castro, sabe? Era uma ilha que os estadunidenses prezavam demais, bicho. Era um tremendo cassino, sabe? Era para onde no final de semana o pessoal ia, sabe? Pegava seus iates ou avião e ia para lá, sabe? Curtir, sabe? Quem tinha dinheiro, sabe? E comer ali, sabe? As cubanas e aquelas todas, sabe? Aquelas coisas todas, entendeu? Fazer farra em Cuba, sabe? O Fidel, por algum motivo, se incomodou por essas questões, sabe? E foi para porrada e fez uma revolução socialista lá. Na Venezuela foi a mesma coisa, sabe? Na década de 90, sabe? Um tal de Hugo Chávez, sabe, se emputeceu com os estadunidenses, sabe, e livrou o país dele, sabe, de uma obsessão por petróleo, se em Cuba, sabe, era a prostituição, sabe, e a jogatina ali, sabe, cassinos, sabe. Na Venezuela era o petróleo, rapaz. Lá a Venezuela me parece é o segundo maior país com reserva de petróleo do mundo, certo? E os Estados Unidos, sabe, praticamente essa situação aí, sabe? Lá eles têm aqueles carrões dele, lá eles têm um consumo de petróleo muito grande. Os caras têm uma máquina de guerra do cacete, entendeu? Só lá, porra, na Coreia do Sul, sabe? Eles têm quase 30 mil soldados, vê se pode, certo? Para sustentar. E para movimentar, sabe, ali os soldados ali, sabe? Os combatentes estadunidenses ali naquele país, sabe? Porra, deve gastar comida, sabe? E, dentre outras coisas, gastar petróleo. As máquinas, o mundo, rapaz, o mundo todo é cheio de navios, sabe? Dos estadunidenses, entendeu? Porra. E esses navios, bicho, eles consomem, uma parte eles consomem petróleo, certo? Porra, cara. E daí a questão, sabe? Tem um consumo interno de petróleo nos Estados Unidos, certo? E me parece ali, sabe, que a autossuficiência de combustível, então, é fóssil, sabe? Não dá para fechar a conta. Aí o que é que eles precisam? Precisam de outros aí, sabe? Tem ali a Arábia, tá certo, ali no Oriente Médio, e tem bem aqui do lado no Pacífico, ali, sabe, a Venezuela. Só que o Chaves se meteu nessa confusão, rapaz, e criou dificuldades, embaraços para os estadunidenses, entendeu? As empresas que operavam lá na Venezuela, extraindo petróleo, sabe, foram estatizadas, certo?
e ele criou uma tal de PDVSA, não sei se ele criou, não sei se já existia a PDVSA. Eu só sei, rapaz, que ele criou um embaraço muito grande e foi pro pessoal dos Estados Unidos, entendeu? E essa coisa que está reinando lá agora, sabe? E ele não tendo mais, sabe, que além de romper com essa situação aí, ele, pior, o que foi que ele fez? Ele colocou ideologia no meio, certo? Hoje eu vi aí com o rabo do olho um cara aí dizendo que nem tudo é ideologia. Mas nesse caso aí, para mim, tem ideologia lá no caso da Venezuela, sabe por quê? Porque lá o Chávez disse que a revolução bolivariana dele é socialista. Então o cara instituiu ali, sabe, um país socialista, sabe? Vê se pode. No mundo hoje, sabe, aí, capitalista, assim, sabe, cego, entendeu? O mundo capitalista. Eu fico olhando às vezes, sabe, essas discussões que se dão aí nesses programas de jornalismo, em que os caras, sabe, não pensam o mundo assim sob o aspecto da luta de classes, entendeu? Pô, cara, de lado tem os capitalistas, certo? Do outro lado tem os lisos, os que não têm capital, caralho, porra, tá certo? E é essa a questão, sabe? Então, assim, sabe, os jornais, por exemplo, certo? Eu queria falar aqui da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, certo? A Folha pertence a uma família, a família dos Frias. O Estadão pertence ou pertenceu à família dos Mesquitas. E o Globo pertence à família dos Marinhos. Esses caras todos aí, esses donos de jornais, os jornais, certo? Eles são jornais da burguesia, bicho. E não adianta querer pedir, sabe, que esses jornais aí, sabe, não façam editoriais todos os dias escroteando com as forças de esquerda, todos os dias escroteando com o Maduro, certo? Égua, na minha cabeça está bem clara, sabe, do que se trata. Se trata de uma revolução socialista, sabe, que o Chávez criou lá no país dele, tá certo? Como o Fidel criou em Cuba, certo? Como lá na Nicarágua também tem um processo também revolucionário, como na Coreia do Norte tem um processo revolucionário, como na China tem um processo revolucionário, tá certo? E tem outros lugares por aí que tem processos revolucionários. E assim, bicho, só que nós estamos no mundo capitalista, em terra de sapos. E nem todo mundo nessa terra de sapos tem o cu no chão, certo? Nem todo mundo. Aí só que eu digo assim, rapaz, aqui é terra de sapo, tem que arrastar o cu, por mais que a gente não seja. Então não adianta querer ficar pedindo, sabe? Pedindo aí para o jornal, sabe? Os editores de jornal, não sei mais o que, não sei mais o que. Não tem isso. Eu vou para 32 minutos já, não sei, espero que o vídeo não corte. Acabou de dar 32, fico por aqui, tá certo? Meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia cavalo, falei, cumpri minha obrigação, bom dia.